A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você está ouvindo o Devocional Diário no canal Ministério da Reconciliação. E eu sou o presbítero Wilson e vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, se inscreva e marque o sino para receber todos os nossos novos vídeos. Curta e também compartilhe todos os nossos vídeos e este também em suas redes sociais, para que você se torne um semeador da palavra de Deus, fazendo que esta mensagem e muitas outras vão e edifique a vida de outras pessoas. Amém? Abra sua Bíblia comigo e medite no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. Está escrito assim: livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo o engano e hipocrisia e inveja e de toda espécie de maledicência. Em outras versões estaria, ao invés de maledicência, murmurações. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso e Soberano. Senhor, nesta manhã, Papai, te pedimos que, por favor, nos envolva com a sua presença e nos conceda a interpretação da tua palavra através do Espírito Santo, para que nós possamos ter o entendimento e a compreensão em nome do Senhor Jesus de tudo aquilo que for lido. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nesta manhã, ela vem relatar referente a todas as coisas que nós precisamos deixar de lado para que nós possamos persistir em fé, para que nós possamos resistir através da fé esses dias que estão sendo difíceis, as situações que aparecem cada vez mais complicadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e deixar esses parâmetros que está sendo escrito aqui através do livro de Pedro é algo que nós devemos colocar na nossa mente, colocar no nosso coração e praticarmos de uma forma aonde nós venhamos ter uma fé totalmente diferenciada, uma postura totalmente diferenciada daquela que o mundo, infelizmente, está propondo para nós. Porque a palavra de Deus ela vem falar para nós deixarmos todas as coisas que são engano, todas as coisas que causam inveja, como por exemplo, o que nos causa inveja são as coisas deste mundo. E se você tem sentido inveja das coisas deste mundo, é porque você não está olhando para as coisas do alto, porque você não está buscando primeiramente o reino do céu e a sua justiça, porque você não está primeiramente adorando a Deus, porque você não está primeiramente buscando a presença do Senhor na sua vida ao acordar. Quando você começa a entender o conceito de você buscar a Deus todos os dias, fazer devocionais, meditar na palavra de Deus, não somente ler a Bíblia como um livro normal, porque desta forma você não vai compreender. E antes até mesmo de você meditar na palavra, pedir a Deus que lhe dê através do Espírito Santo a compreensão e o entendimento do que será lido, daquilo que você vai ouvir, para que você possa adquirir cada vez mais fé e falando em voz audível, para que você tenha a fé, para que você renove a sua fé, porque a palavra de Deus ela fala a respeito de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E interessante que neste livro de Pedro é citado que nós devemos ser como crianças recém-nascidas na fé, que nós devemos desejar de todo o nosso coração o leite espiritual. E para que nós possamos compreender o que Pedro está dizendo, ele está retratando justamente o primeiro amor, que é quando nós estamos conhecendo quem é Jesus. E nós começamos a meditar na Bíblia, mesmo que ainda não venhamos ter muita compreensão, mas nós começamos a ler e não queremos parar de ler a Bíblia. E nós começamos a estudar quem foi Jesus, o porquê que ele fez
toda aquela caminhada, por que ele escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, por que ele quis mais discípulos, por que nós nos tornamos hoje discípulos de Jesus, por que as pessoas tinham medo de Jesus naquela época, qual era o propósito de algumas pessoas não quererem a presença de Jesus nos templos, nas sinagogas, simplesmente falando da palavra de Deus, que era o que estava nas Escrituras. E ele falava naquela época com convicção e com grande conhecimento, mas mesmo assim as pessoas o negavam. Então nós começamos a meditar na palavra de Deus ainda como meninos na fé, mas de uma forma tão linda que nós sentimos a presença de Deus e começamos a aprender a orar para falar com Deus de uma forma simples, com o coração quebrantado e de uma forma humilde, sempre querendo cada vez mais a presença de Deus, sempre buscando ficar mais na presença de Deus, e a todo instante começamos a orar mais, a falar mais com Jesus, tendo total consciência e convicção que Ele está do nosso lado, que Ele está conosco a todo tempo, a todo instante, pedindo ajuda a Ele, pedindo auxílio para o Espírito Santo, pedindo a proteção e a sabedoria de Deus. E você começa a meditar na palavra de Deus e cada vez mais você vai se envolvendo e você vai se apaixonando e você vai amando e você vai criando como se fosse uma cachoeira de rios de água viva jorrando de você, dá vontade de cada vez mais de beber essa água para você não ter mais sede da palavra de Deus, e vai preenchendo aquele vazio que tinha em você, e você já começa a sentir uma pessoa cheia novamente, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz, cheia de esperança em Jesus Cristo. E seus sonhos, você volta a acreditar nos teus sonhos, você volta a ter sonhos melhores, até maiores do que aqueles que você tinha antes, porque começa a perceber que a vontade de Deus está começando a se cumprir através da sua vida, e que os sonhos de Deus, eles começam a ser colocados na sua mente, a colocados no seu coração, eles começam a serem frutificados através da sua vida. Você começa a gerar frutos para Deus, porque você começa a falar de Deus para todas as pessoas que você encontra, para os seus familiares, independente se eles proferem a mesma religião ou não, porque não é uma questão de religião, é uma questão de você professar a sua fé, de você confessar a tua fé, é uma questão de você expor a vontade que vem no teu coração, uma vontade que parece que queima dentro de você, de falar para as pessoas o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto é maravilhoso você conhecer esse Jesus que é lindo, e como você foi perdoado dos seus pecados, como Jesus te ama, como Jesus constrangeu você, como Jesus quebrantou o teu coração, como Jesus mostrou que você pode ser uma pessoa melhor, como Jesus fez com que você hoje praticasse boas atitudes, como fez com que você que antes não gostava de ajudar o seu próximo, hoje é uma pessoa que busca de todas as formas demonstrar cada vez mais amor e fazer mais e mais pelo seu próximo, tudo através de Jesus. Então, quando você começa a ter parte desse leite espiritual puro que o seu coração começa a desejar, assim como está escrito aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, é esse sentimento que toma posse de você, que Pedro fala que é para nós conservarmos. E por que é difícil conservarmos nos dias de hoje? Porque nos dias de hoje nós estamos vivendo tribulações, nós estamos vivendo problemas com pandemia, nós estamos vivendo problemas de perda de familiares, nós estamos vivendo problemas de não estarmos presentes na igreja, porque devido ao período de pandemia, então os cultos estão um pouco racionados, né? Eles estão tendo que tomar todas as precauções conforme o Ministério da Saúde determinou. Então nós temos que nos precaver até mesmo para cultuar ao Senhor junto com os irmãos, e é uma coisa que muitas das vezes faz com que nós venhamos perder um pouco a vontade aos poucos. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou também, aí vai mais uma vez, depois não quer ir mais, e eu já começo a ter problemas para a leitura da Bíblia, eu já começo a ter problemas para a oração, e já começa um problema atrás do outro, e de repente quando você começa a analisar, você já está começando a discutir dentro da sua casa, e começando a discutir dentro da empresa, e de repente você é demitido da empresa, ou perde o emprego, ou perde
todo aquele bico que você fazia, que era a sua única renda, e você vê a parte financeira de mal a pior, e todas as coisas começam a dar errado, e você não sabe o que fazer, e você acha que você está bem com Deus, e você acha que você está ótimo com Deus, mas nesse exato momento você já saiu daquela parte que Pedro fala aqui, do primeiro amor, porque Pedro fala desse primeiro amor, desse leite espiritual que é puro, que o coração tem que desejar, mas tem que desejar continuamente, para que você possa manter essa fé firme, para que você possa manter esse desejo de professar a palavra de Deus, de professar, de confessar a todos que você serve a um Deus maravilhoso e que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador da tua vida e que Ele também pode mudar a vida das pessoas. Que você estará semeando a palavra de Deus por amor e não simplesmente por uma obrigação, porque você não faz por obrigação, mas você faz por amor. Só que chega um tempo na vida das pessoas que são cristãs, que são pessoas que leem e meditam na Bíblia, que elas passam por provas. Todas as pessoas passam por provas, porque a palavra fala que nós somos provados para sermos aprovados. Mas na maioria das vezes nós temos alguns impedimentos físicos que nós podemos ou não dar importância. E eu estou falando em termos de tempo, de casa que está junto com a idade, porque conforme vai chegando o tempo de idade, tempo de casa, né, tempo de igreja, você já está na igreja há uns 10 anos e a sua vida parece que não mudou muita coisa, se mudou, mudou um pouquinho, e o seu matrimônio também mudou só um pouquinho, e a sua vida financeira cresceu só um pouquinho, e tudo parece que é só um pouquinho na sua vida, e na vida das outras pessoas já começa a você analisar que está tendo bastante coisa. Na vida do seu irmão que senta do lado de você na igreja, ele já está prosperando muito mais que você. E você começa a ver que um outro irmão, uma outra irmã, ou um conhecido que não é nem da igreja e nem profere a mesma fé que você, ele já conseguiu comprar um carro do ano. Ele já conseguiu conquistar algumas coisas a mais para ele, já está conseguindo pagar a casa, em meio à pandemia ele conseguiu já um emprego. E é nesse momento que nós temos que estar conscientes de que nós devemos nos livrar de todo esse engano, toda essa inveja, toda essa espécie de maldade que há no mundo, que é jogado em nossas vidas, que é lançado em nós como se fossem setas pelos inimigos, ou seja, pelos demônios, porque Satanás, ele manda os seus demônios jogarem setas contra nós. E por isso Paulo fala para nós estarmos revestidos de toda a armadura celestial, principalmente do escudo da fé, para que nós venhamos nos defender e nos proteger em relação às setas que são lançadas contra nós, aos dardos inflamados. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é recheada de informações para nós prosperarmos na fé, para nós perseverarmos em fé, e é pela fé que nós conseguimos vencer todos esses obstáculos que nos são colocados da parte física e da parte espiritual também, meus irmãos. Da parte espiritual nós temos, que é muito citado no meio cristão, que é: eu estou fraco, eu não consigo orar, eu não consigo meditar na palavra, eu não consigo jejuar, eu não consigo mais ter um tempo com Deus. Mas a pessoa consegue todos os dias tomar banho, a pessoa consegue todos os dias se alimentar, a pessoa consegue todos os dias fazer outras atividades, mas o que ela fala que ela não consegue, que ela está fraca, é para se aproximar de Deus. Isso por quê? Porque as coisas do mundo que estavam antes cercando, agora estão começando a fazer parte dos olhos dela como foco, estão começando a fazer parte dos sentimentos dela, como o medo, como a inveja. E infelizmente a nossa língua acaba falando aquilo que Deus não quer que nós façamos, que é murmurar, que é o que está ligado à maledicência,
que nós acabamos murmurando devido a analisarmos a nossa vida e não enxergarmos uma vida próspera, uma vida boa, uma vida agradável e vivemos somente reclamando. Mas será que nós estamos dando a tamanha atenção para aquilo que Deus faz na nossa vida realmente? Porque nós estamos reclamando que não temos tudo o que o nosso vizinho tem, não temos tudo o que o nosso irmão da igreja tem, que nós não temos tudo que o nosso amigo, colega de trabalho tem, mas nós não estamos morando debaixo da ponte. Nós temos um chuveiro quente para tomarmos banho todos os dias. Nós temos um local para retornarmos, uma casa onde nós temos uma família que nos espera todos os dias. E para aqueles que estão desempregados, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que é isso? O que é aquilo? A palavra de Deus vai falar que os pássaros não fazem nem metade do que nós fazemos e eles nem adoram a Deus, eles nem cumprem aquilo que está na palavra de Deus, mas mesmo assim Deus se lembra deles todos os dias e os mantém alimentados e permite que eles encontrem não somente o alimento, mas um abrigo. Então olha como Deus é maravilhoso, mas mesmo assim as pessoas não entendem que se Deus faz isso por um pássaro, o que Ele fará ainda pelo seu filho? Fará muito mais. E é por isso que as pessoas hoje, elas estão com esse problema de fraqueza. A fraqueza ela vem porque ela não está sendo enfrentada, confrontada. E só há uma forma de se confrontar essa fraqueza. É através de você fazer propósitos com Deus. É através de você fazer uma oração. É através de você fazer uma leitura da palavra de Deus. É através de você fazer um jejum para Deus, aonde o jejum será entre você e Deus, aquilo que será retirado, mas você vai fazer um propósito com Deus, para que Deus venha te fortalecer, porque se você não compreende a palavra de Deus, se você não entende a palavra de Deus, é porque você não está se entregando. Você tem que se entregar mais para que o Espírito Santo possa revelar aquilo que você está precisando saber, para que você possa compreender aquilo que você está lendo, para que você possa entender aquilo que você está ouvindo. E é só o Espírito Santo que pode fazer essa revelação, porque a Bíblia inteira ela foi feita através do Espírito Santo que moveu os homens antigos para que eles pudessem colocar nas escrituras todos esses textos maravilhosos para que nós possamos hoje termos a Bíblia, que é um livro para a nossa vida. Mas o que Pedro fala é justamente o que nós precisamos fazer. Nós devemos desejar de coração o leite espiritual. E esse leite espiritual é para nós fazermos primeiramente aquilo que é do alto, que é buscar o reino dos céus e a sua justiça. E para buscar o reino dos céus, meus irmãos, a palavra também fala que o reino dos céus é conquistado à força. Então não é tão simples assim. Todo cristão passa por dificuldades, sim, mas a questão não é qual dificuldade cada cristão passa, e sim como cada cristão enfrenta essa dificuldade. Qual é a ótica que você está analisando o tamanho deste problema para você colocar que essa fraqueza é capaz de paralisar você, sendo que não há impossíveis para Deus, sendo que Deus está com você, o Espírito Santo habita em você, e se o Espírito Santo habita em você, pelos frutos do Espírito Santo, você é edificado, você é fortalecido, você tem a fé restaurada em você, você tem o Espírito Santo avivado dentro de você, você tem uma força poderosa dentro de você que está ali disponível a qualquer instante. Basta você clamar, basta você orar, basta você pedir e o Espírito Santo vai orar junto com você e, se for necessário, ele fará com que aquilo que é necessário para que você realmente receba, ele passe para Deus através do próprio Espírito de Deus que habita em você, porque ele consegue se comunicar. O Espírito de Deus se comunica com Deus e o Espírito do homem, ele se comunica com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Mas nós precisamos compreender que para que haja essa comunicação, nós precisamos alimentar o Espírito. E não é alimentar o Espírito Santo, é alimentar o nosso espírito, meditando mais, buscando mais, querendo mais. E é justamente quando você não quiser mais, quando você estiver fraco, é que você vai se fazer
fazer forte através da presença de Deus. É que o Espírito Santo vai ser avivado dentro de você. É que a vontade de você meditar na palavra dele, quando você não quiser mais jejuar, é que essa vontade vai surgir dentro de você. E você vai pegar essa vontade e vai fazer ela ser duplicada. Se foi dado para você um propósito de 7 dias, seja ousado e faça um novo propósito com Deus. Pai, eu vou ficar 7 dias, mas após esses 7 dias eu farei mais 7, Pai, para glorificar o teu santo e todo poderoso nome, por eu ter suportado os primeiros 7, mas os próximos serão somente para te glorificar, pois o meu propósito agora é te honrar, te agradar, te agradecer, Senhor. Eu quero fazer esse propósito com o Senhor, porque eu te amo, porque eu quero buscar o reino dos céus e a sua justiça, Senhor, porque eu tenho certeza que toda essa situação que eu estou passando, papai, o Senhor, Senhor, de me dar solução, de me dar entendimento, compreensão, caminho, direção, de me colocar, Senhor, nos caminhos certos, e se for da sua vontade, o Senhor também vai abrir porta de emprego, se for da sua vontade, o Senhor também vai enviar pessoas para me ajudar nesse momento difícil, ou vai me trazer ideias, estratégias para que eu possa suportar esse momento, para que eu possa conviver com a sua presença e através da tua presença, Senhor, eu venha ter paz, a paz tão sonhada, mas é uma paz que todos nós podemos ter todos os dias, independente daquilo que vier contra nós, mas que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos ficar com inveja, que nós não venhamos ficar com fingimentos, que nós não venhamos ficar com foco nas coisas que estão ao nosso redor, nos enganos deste mundo, mas que nós venhamos ficar com foco naquilo que é do alto, para que nós venhamos perseverar na fé cada vez mais, para que nós venhamos estar dispostos a servirmos conforme a vontade de Deus aos homens, para que nós possamos amar cada vez mais o nosso próximo, fazendo por ele mais do que aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, porque desta forma nós estaríamos honrando a Deus com as nossas atitudes e declarando e ministrando a palavra de Deus e semeando a palavra de Deus cada vez mais, para que as pessoas possam também, assim como nós, receber essa presença maravilhosa de Deus e ser chamados de filhos, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, através daquilo que Deus tem para fazer pela tua vida. Seja você uma pessoa que, independente de título, independente de unção, que você venha se entregar verdadeiramente a Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Não é um título na igreja que vai fazer de você uma pessoa melhor, porque um título na igreja, ele traz responsabilidades, é uma unção, glórias a Deus, é uma grande unção, desde o menor até o maior, são grandes responsabilidades, mas isso não traz salvação. O que traz salvação não tem a ver, não tem ligação com títulos na igreja. Glória a Deus se você busca o episcopado, se você busca títulos na igreja, glória a Deus por isso, porque aquele que busca, ele vai conquistar, aquele que quer mais responsabilidade, Deus vai lhe prover. Mas, irmãos, que isso não seja um empecilho para você fazer a vontade de Deus. Que isso não seja empecilho para você sair dessa situação e aceitar que Deus está no controle da tua vida. Que Deus é a força que você precisa para sair dessa fraqueza, para sair desse estado de depressão, para sair deste estado de humilhação, para sair desse estado de nervosismo, para sair desse estado de enfermidade, para sair desse estado de doença. Porque se você crê em Jesus Cristo, então você crê que tudo que já tinha que ter sido feito já foi consumado na cruz. E se já foi uma vez feito, não precisa ser feito novamente. É só crer, tomar posse e praticar. É esse o caminho que Deus quer que nós venhamos seguir, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E que nessa manhã nós venhamos tomar posse para persistirmos cada vez mais na fé, através daquilo que Deus quer para nós, que nós venhamos manter acesa essa chama dentro de nós e essa vontade cada vez mais, que nós venhamos desejar do nosso coração o leite espiritual puro, para que por meio dele nós venhamos crescer cada vez mais para a salvação, porque nós sabemos que o nosso Deus é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, Pai querido,
Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado pelo entendimento. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor propôs para nós hoje, papai, através, Senhor, da semente que foi semeada em nossos corações. Eu creio, Senhor, e testifico e tenho certeza, Senhor, que assim como é e está sendo na minha vida, Senhor, os meus irmãos também estão sendo fortificados, estão conseguindo sair de todos esses estágios, esses momentos que eles se encontram, Senhor, para que eles possam desfrutar cada vez mais da plenitude de estar na tua presença, Senhor, e de fazer a tua vontade, papai, porque o Senhor é bom, papai, e o Senhor tem coisas maiores e melhores para nós, papai, e tudo, Senhor, está no teu controle, principalmente a nossa vida, papai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por iniciarmos, papai, esta manhã com a tua palavra, com a tua presença, e permaneça conosco, Senhor, e que assim como está escrito na sua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, que se cumpra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Lembrem-se de se inscrever em nosso canal, marcar o sino para receber todos os nossos vídeos. Curtam e compartilhem este vídeo para se tornarem semeadores da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e tenha um ótimo dia na presença de Jesus. Amém.